Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra a fonte de uma reportagem sobre o ministro do STF, Flávio Dino. Associações de imprensa manifestaram preocupação com a preservação do sigilo de uma fonte jornalística. O ministro Alexandre de Moraes autorizou a operação a pedido da Polícia Federal, com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão de celulares, computadores e documentos em endereços dos investigados. Um dos alvos foi Raimundo Cotrim, que já ocupou a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Assuntos Legislativos do Maranhão. Segundo a PF, Raimundo Cotrim seria a fonte do jornalista Luiz Pablo, acusado de perseguir o ministro do STF, Flávio Dino. A polícia chegou até o nome de Raimundo depois de apreender, em março, 2 celulares, um notebook e um pendrive do jornalista. A investigação começou depois que Luiz Pablo passou a publicar em novembro do ano passado conteúdos com fotos e dados do carro do Tribunal de Justiça usado pelo ministro no Maranhão. O jornalista também publicou que o mesmo carro vinha sendo usado por integrantes da família do ministro. De acordo com a Polícia Federal, essas informações foram repassadas por Raimundo Cotrim, que usou o cargo público para conseguir, em sistemas de acesso restrito, informações sensíveis e imagens dos veículos, tudo repassado ao jornalista. O advogado e ex-secretário municipal de Urbanismo e Habitação, Diogo Diniz Lima, também foi alvo das buscas. Os investigadores afirmam que encontraram conversas do jornalista Luiz Pablo com Diogo Diniz Lima. A PF diz que existia uma articulação entre eles para desgastar a imagem de Flávio Dino. Raimundo Cotrim já está em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica desde julho, por ordem do ministro Flávio Dino, mas por causa de outra investigação, também sigilosa. A defesa de Raimundo Cotrim disse que ainda não teve acesso aos processos, nem sobre as operações anteriores, nem sobre as de hoje. E que as operações de hoje dizem respeito às notícias divulgadas pelo jornalista Luiz Pablo, referentes ao uso irregular, pela família do ministro Flávio Dino, de viaturas do Tribunal de Justiça do Maranhão. Denúncias essas que seguem sem apuração. Também em nota, o jornalista Luiz Pablo manifestou profunda preocupação com os rumos da investigação conduzida pela Polícia Federal e especialmente com o que chamou de tentativa de criminalizar o exercício da atividade jornalística. Segundo ele, causa perplexidade que após a identificação e violação do sigilo de uma fonte jornalística, garantia expressamente protegida pela Constituição Federal, fatos e relações de natureza estritamente privada, sem qualquer vínculo com a produção ou publicação de conteúdo jornalístico, estejam sendo utilizados para tentar me atribuir uma conduta criminosa. Mais grave ainda, diz a nota, é constatar que o fato de interesse público originalmente revelado e comprovado pela reportagem, o uso irregular de veículo oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão por familiares do ministro Flávio Dino, não foi objeto de apuração, enquanto ele, que revelou os fatos, a fonte e aspectos da sua vida privada, passaram ao centro da investigação. Após a operação de hoje, associações de imprensa manifestaram preocupação com a violação do sigilo da fonte. Em nota conjunta, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Associação Nacional de Jornais e a Associação Nacional de Editores de Revistas alertam para o cuidado com o sigilo da fonte jornalística e afirmam que manifestam profunda preocupação com a autorização de busca e apreensão contra Raimundo Cotrim, apontado como fonte do jornalista Luiz Pablo, que publicara em seu blog notícias sobre o suposto uso de automóveis do Tribunal de Justiça do Estado, por familiares do ministro do STF, Flávio Dino. O jornalista já havia sido alvo de quebra de sigilo em março, após publicar as informações. A busca e apreensão contra o ex-secretário foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, após solicitação da Polícia Federal e endossada pela Procuradoria-Geral da República. Ações judiciais que quebram o sigilo da fonte não têm amparo constitucional e abrem precedentes que ameaçam a liberdade de imprensa, amparada pela Constituição. O artigo 5º, inciso 14, diz taxativamente que é resguardado o sigilo da fonte quando necessário para o exercício profissional. As associações destacaram ainda que casos de questionamentos a reportagens devem ser tratados dentro da lei, que prevê direito de resposta e indenizações. A violação do sigilo do profissional e de suas fontes leva a intimidações contra a imprensa que não condizem com o Estado democrático de direito e o livre exercício do jornalismo. O Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Maranhão e a Federação Nacional dos Jornalistas afirmaram que a liberdade de imprensa e o sigilo da fonte são pilares inegociáveis do Estado Democrático de Direito e qualquer tentativa de fragilizá-los
representa ameaça direta à democracia brasileira.